progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Este trecho, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, aponta a ideia de que jamais estamos alheios à mudança. Direta ou indiretamente, estamos inseridos em um meio material que transita, de era em era, rumo a um progresso natural que foge à nossa humilde compreensão. É praticamente impossível conhecer nos mínimos detalhes os processos que nosso mundo está fadado a passar, ou que já passou, por consequência das leis físicas e da ação de seus residentes. Ainda assim, podemos ter uma ideia daquilo que aconteceu no passado deste mundo, graças ao avanço da ciência em áreas referentes aos estudos geográficos e históricos, por exemplo, os quais nos dão a certeza de que nosso mundo atual é extremamente diferente do que era há milhões de anos atrás. Foi preciso um imenso período de incontáveis transformações na atmosfera, no terreno, na fauna, na flora, no clima e em toda a amálgama vital do planeta, até que tivéssemos condições de nós, humanos, aqui manifestarmos a nossa consciência coletiva encarnados. Para nós, hoje, é difícil cogitar transformações tão dramáticas em nosso ambiente terreno como aconteceu outrora. Isso porque essas mudanças tendem a acontecer em períodos longos de tempo. Ainda assim, temos eventos que são claramente observáveis no nosso cotidiano atualmente, como as mudanças climáticas, por exemplo. Hoje, em poucas décadas de diferença, vemos uma alteração significativa nos níveis de temperatura planetária, e estamos todos sentindo os efeitos disso diariamente. Ou seja, mudanças que antes demoravam milhares de anos para acontecerem, agora subitamente, devido à ação irrefreável da humanidade, estão surgindo com uma velocidade mais acentuada. Isso pode ser um indício de que mudanças maiores e mais significativas virão em breve, sejam elas em favor ou em detrimento da humanidade, dependendo do ponto de vista. O que quero dizer é que caminhamos para um futuro incerto, cujas expectativas nem sempre são tão agradáveis para a sobrevivência nesse planeta quanto gostaríamos. No entanto, sendo extremamente pessimista e cogitando que a pior das possibilidades se concretize e a raça humana venha a perecer devido a tudo isso, ainda assim a evolução planetária continuará, readaptando-se à nova fase que virá. Assim como fez milhares de vezes enquanto o homem sequer existia por aqui. Em outras palavras, o fim do homem não indica necessariamente o fim do planeta. Este último segue seu processo natural, independente de quais seres o habitem. Quem sabe se uma potencial cisão tão drástica como essa não seja o evento que fará com que, de fato, este mundo passe para um planeta regenerador? Contudo, essas são hipóteses, possibilidades de um amanhã desconhecido e misterioso, que nos resta idealizar. O que podemos, nessa reflexão, é manter a certeza de que transformações acontecerão, independente de nossas ações ou de nossa vontade, pois a mudança é uma lei divina que exige que todos os seres se movimentem na seara do progresso. Progredir, ao exemplo da natureza de nosso mundo, é uma escolha que cabe a cada um, mas adequar-se ao que virá é inevitável. Pode ser que o mundo passe por fases inóspitas novamente no futuro, onde a vida é inviável. Pode ser também que, na sequência, as circunstâncias se adaptem para que novas formas de vida prosperem. É neste sentido que a evolução acontece de maneira cíclica, onde quase sempre é preciso destruir o velho para dar lugar ao novo. Isso acontece ainda numa realidade muito mais importante do que a do planeta em si. Acontece dentro do nosso mundo particular, em nossa consciência, onde lutamos constantemente para transformar os pensamentos ultrapassados em ideias renovadoras, transmutando traumas em lições valiosas, curando feridas terríveis para que o coração possa amar mais e melhor. Onde quero chegar com esse posicionamento é na ideia de que,
Assim como o mundo passa por muitas transições, nós também passamos. Com a diferença de que aquilo que demora centenas ou milhares de anos para acontecer no primeiro se manifesta em ciclos bem menores em nossa vida pessoal. Por exemplo, comparemos nossa vida de hoje com aquela de 10 anos atrás. Quanta diferença fica prontamente visível, e esse fato faz com que tenhamos uma perspectiva de vida mais realista e, para os otimistas, mais esperançosa. Já que, se fôssemos fadados a viver para sempre da mesma maneira, muito possivelmente o tédio e a ociosidade nos fariam desistir do interesse de viver. É assim que a mudança, por mais difícil ou complexa que ela seja, sempre traz um aspecto positivo, e esse aspecto representa o poder evolutivo latente que há em cada átomo e em cada espírito. Para encerrar, talvez seja relevante comentar que o progresso se dá na manifestação do fluido cósmico universal, elemento que dá origem a toda a matéria. Mas esse desenvolvimento também ocorre no princípio inteligente, que é o germen do espírito e da consciência. Sim, com a assimilação inevitável das experiências carnais, as quais interferem o tempo todo nesses dois elementos, aquilo que antes era apenas um princípio de algo tende a evoluir, a se desenvolver, a progredir rumo a uma versão melhorada de si. Quanto a esse progresso em nosso mundo, creio que nossa função é fazermos o máximo de esforço possível para influenciar positivamente nesse processo, fazendo a nossa parte para que o intercâmbio material neste planeta seja melhor para todos. Para tanto, é essencial criar consciência ambiental e ética, a fim de agredir o meio e os seres o quanto menos possível, e de viver em harmonia com o todo que nos rodeia. Essa proposta, curiosamente, causa um impacto grande no nosso foro íntimo, e não apenas no meio em que vivemos. Nesse sentido, que costuma-se falar que para mudar o mundo é preciso mudar primeiro a si mesmo, pois tudo está profundamente interligado. Portanto, compreender o progresso das coisas é criar consciência sobre o valor e a necessidade da mudança, aceitando que é fundamental sermos, acima de tudo, o epicentro de qualquer alteração significativa. Isso, porém, leva tempo, e muitas lições, a parte disso, vêm rechear a vida de propósito e diversidade. Rogo ao Pai Todo-Poderoso que Ele nos ajude a agradecer por cada uma dessas tão valiosas vivências e lições que virão. E, como sempre, também peço ainda que nessa jornada incerta, que Deus nos abençoe.